Olá, meus amados, graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estou aqui para compartilhar o meu devocional contigo, o Maná de Graça, uma palavra de Deus para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar a tua semana no nome de Jesus, amém? Hoje eu quero falar um pouco a respeito de incredulidade, como vencer essa incredulidade, amém? A incredulidade não é não ter fé. A incredulidade é diferente da falta de fé. E a Bíblia nos ensina como vencer essa incredulidade, amém? Mas antes de eu falar a respeito disso, eu quero te lembrar que o melhor de Deus está por vir e que vale muito a pena a gente perseverar no Senhor, crer nas suas promessas, nas suas palavras, porque Ele cumpre cada uma delas para que o nome dEle seja glorificado nas nossas vidas, amém? E no nome de Jesus, querido, Ele vai cumprir essas promessas nessa semana na tua vida, no nome de Jesus, amém? Querido, para falar a respeito de incredulidade, como vencer essa incredulidade, eu quero ler alguns textos da palavra de Deus, e o primeiro está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 17, que diz assim: um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus responde assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Verso 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Amém? Entende, querido, que o pai do menino, ele cria. Eles estavam ali porque ele cria que Jesus poderia curar o seu filho. Porém, amado, havia algo que impedia a sua fé de perseverar. Algo impedia ele de realmente tomar posse daquela cura que ele estava crendo que Jesus poderia fazer. Algo chamado incredulidade. Por isso que quando Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê, imediatamente ele exclamou, dizendo: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Então ele tinha fé, amado, porque a fé, de acordo com a palavra de Deus, em Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós adquirimos fé. Deus gera fé no nosso coração. Porém, a incredulidade não é a falta de fé. A incredulidade é algo que nos impede de colocar essa fé em prática. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui com o pai desse menino. E quando ele disse para Jesus: eu creio, mas me ajuda a vencer, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Aí a palavra de Deus vai dizer que Jesus orou com aquele menino, e expulsou o demônio, e ele foi curado. Mas a Bíblia também está dizendo aqui, meu amado, que esse pai do menino levou o menino primeiro para os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus oraram com esse menino, porém nada aconteceu. E esse texto também é narrado no capítulo 17 de Mateus. E aqui no capítulo 17 de Mateus tem um detalhe muito importante. É aqui no capítulo 17 de Mateus que Jesus nos ensina
a vencer a incredulidade. Depois que o pai do menino se retira com o menino já curado, os discípulos de Jesus procuraram Jesus a partir do verso 19. Mateus 17, verso 19 diz assim: Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Aí Jesus respondeu no verso 20: Porque a fé que vocês têm é pequena. Na versão Almeida Corrigida Fiel diz assim: Por causa da vossa incredulidade. Aí, continuando o verso, ele diz assim: Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Aí o verso 21: Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Mas na versão Almeida Corrigida Fiel, diz assim: Mas essa casta de demônios só se expulsa com muita oração e muito jejum. Muitos pregadores, quando vão pregar essa palavra, eles vão dizer que a casta de demônio a qual se refere Jesus nesse versículo 21 é o demônio que estava no menino, que precisava de muita oração e muito jejum para expulsá-lo. Mas Jesus já não está mais na presença do menino. Jesus não está se referindo mais ao menino. Jesus estava conversando com seus discípulos, e os seus discípulos questionaram ele: Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? E no verso 20, Jesus responde para eles: é por causa da fé de vocês que é pequena, ou seja, é por causa da incredulidade de vocês. É por causa dessa incredulidade. Aí no verso 21 ele diz assim: Mas esta casta de demônios só se expulsa com jejum e com oração. A fé nós adquirimos através de ouvir a palavra de Deus, mas a incredulidade, amada, é desse demônio que Jesus está falando, é desse demônio que ele está se referindo. É esse demônio, querido, que nós vamos vencê-lo através do jejum e da oração. Nós adquirimos fé através de ouvir a palavra, mas a incredulidade, que é o que nos atrapalha de colocar nossa fé em prática, que nos atrapalha muitas vezes de tomar posse daquilo que Deus nos dá, que Jesus já conquistou na cruz por nós, querido. E nós vencemos esse demônio, essa casta de demônio, de acordo com a palavra de Deus aqui, é através do jejum e da oração. Amém? Querido, uma vez eu ouvi um pastor pregando e ele disse assim: ninguém conhece o poder da oração até que se precise dela. Ninguém conhece o poder do jejum até que se necessite dele. Querido, e oração e jejum é que nos leva a vencer a incredulidade. Por quê, meu amado? O que é incredulidade? Incredulidade é tão somente quando a nossa carne se fortalece. E a palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Quando nós aplicamos o nosso coração a buscar ao Senhor através da oração e jejuamos, querido, o que acontece? Nós diminuímos e o Senhor cresce. Ou seja, nós vencemos a incredulidade e a nossa fé fica livre para nos levar a tomar posse daquilo que o Senhor já conquistou por nós. Amém? Então, meu amado, tome posse desse ensinamento, dessa palavra, e no nome de Jesus Cristo, vença a incredulidade. Em nome de Jesus, amém? Eu quero encerrar essa mensagem lendo com você mais um texto da palavra de Deus que está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no verso 18, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando nós aplicamos nosso coração a buscar ao Senhor em oração e jejuamos, o jejum é anular a vontade da nossa carne, querido, para fazer a vontade do Senhor. Quando nós anulamos a vontade da nossa carne, o Senhor cresce em nós, ou seja, nós nos enchemos do Espírito de Deus. E cheios do Espírito de Deus, a incredulidade não tem vez nas nossas vidas. É certo de que nós a venceremos em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar no nome de Jesus? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de buscar a Tua presença e de aprender de Ti.
Toma a vida do meu irmão nas tuas mãos, Senhor Deus, da minha irmã, e abençoe-os no nome de Jesus e ajuda-os, ó Deus, a vencer a incredulidade, Pai, para que ele possa usufruir, meu Deus, de tudo aquilo que o Senhor já conquistou por ele na cruz, Senhor. No nome de Jesus, que o Senhor o surpreenda nessa semana com excelentes notícias, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado? Aplica teu coração a buscar ao Senhor, jejua para que esse demônio chamado incredulidade não tenha vez na tua vida, para que você vença de uma vez por todas esse demônio chamado incredulidade, no nome de Jesus. Amém? Querido, se você não é inscrito aqui no meu canal ainda, por gentileza, meu amado, se inscreva, compartilhe essas mensagens com as pessoas que você conhece, peça para elas se inscreverem também aqui no canal. Amém, meu querido? Em nome de Jesus, grande abraço, Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser.